Graficamente, uma árvore de decisão é representada como a gente está vendo aqui nesse slide. Notem que eu estou usando as variáveis do nosso exemplo de praticar o esporte num dado dia ou não. Então, eu estou dizendo que se a minha variável Outlook, ou seja, como é que o dia está aparecendo para a gente, se ele for ensolarado, e a umidade desse dia for alta, então talvez não seja um bom dia e o meu algoritmo diria, olha, não vá praticar esporte, porque você vai suar muito e tal, está muito úmido. Por outro lado, então essa é a primeira regra que eu extrairia de uma árvore de decisão como essa. Percebam que é exatamente uma regra do tipo se, então, como eu já havia comentado antes. Se a variável Outlook é sunny e a variável umidade é alta, então não jogue tênis ou não pratique esporte, me perdoe. A segunda regra, e eu disse que uma árvore de decisão ia ser formada por várias expressões ou várias regras unidas por um ou, a segunda regra vai ser assim, ou então, se a Outlook for sunny e a umidade for normal, então sim, pratique esporte. Ou ainda, se o Outlook for nublado, então pratique esporte. Ou então, se o Outlook for igual a chuvoso e o vento estiver forte, então não pratique esporte. Ou a última regra, se Outlook for chuvoso, mas a variável do vento for fraco, o vento é fraco, então sim, pratique esporte. Então esse é um exemplo de gráfico, da representação gráfica de uma árvore de decisão, e é esse o tipo de respostas ou de saída que a gente espera do nosso algoritmo de aprendizado de árvore de decisão. Percebam que as variáveis que são colocadas, elas recebem uma certa ordenação. Aqui, então, a gente começa com a variável Outlook, e o que o algoritmo vai procurar é exatamente isso. Quais variáveis colocar na árvore e em que ordem colocá-las, certo? Uma dada árvore de decisão é considerada uma hipótese daquelas do aprendizado de conceito que a gente considerou há alguns slides atrás, né? Então, percebam que para um mesmo problema é possível a gente encontrar um número muito grande de árvores de decisão, né? Existem várias possíveis, ou seja, existem várias hipóteses como sendo possíveis saídas do nosso algoritmo de aprendizado de árvore de decisão. E o que o algoritmo vai procurar é qual destas hipóteses é a melhor, segundo a visão dele, qual é aquela que mais se adapta e aquela que vai responder de maneira mais adequada à classificação de novos exemplos. A função que é aprendida num algoritmo de aprendizado de árvore de decisão, ela é representada por essa árvore. Eu acabei de mostrar para vocês um exemplo disso. E essa árvore é facilmente convertida em regras do tipo se então, como eu também acabei de mostrar no exemplo anterior. Há algumas características interessantes, são que o número de folhas da árvore é sempre igual ao número de regras. Então eu vou voltar naquele slide e vou dizer, olha, quantas folhas tem essa árvore? Ela tem uma, duas, três, quatro, cinco folhas. Significa então que eu tenho 5 regras para essa árvore. Tá? E a profundidade da árvore vai definir a quantidade de antecedentes nas regras. Em outras palavras, vejam só. Para esta regra aqui, que tem a profundidade de 1, 2, significa que nós temos 2 antecedentes na regra. Significa que eu vou ter uma regra do tipo C, então, e que a parte do C contém se Outlook é igual a sunny e umidade é igual a high, então percebam, duas variáveis, Outlook e umidade, então a resposta da árvore é não. Percebam que num ramo da árvore com uma altura menor, a gente vai ter a altura aqui desse ramo é um só, significa que a gente tem um único antecedente na regra. Então, só tem uma variável sendo testada no C, ou seja, se Outlook é overcast, então a resposta da árvore seria yes. E é isso que eu estou trabalhando, ou isso que eu estou dizendo quando eu digo aqui que a profundidade da árvore define a quantidade de antecedentes na regra.
Uma característica que tem grande influência no fato das árvores de decisão serem muito utilizadas na prática é essa facilidade para a compreensão humana. Então é muito simples para qualquer um que não entenda de computação, não entenda de algoritmos e nada disso, olhar para um gráfico, para a representação gráfica da árvore de decisão e compreender o que é que ela está, na verdade, dizendo do modelo que foi criado para explicar como é que a classificação seria realizada. Então, isso ajuda muito no processo de mineração de dados. Eu vou passar aqui só para a gente revisar essa história de que a árvore de decisão tem cada um dos seus ramos representando uma regra. Tá? Então, se eu olhar esta primeira regra, se Outlook é igual a Sunny e a umidade é alta, então a ideia é não jogar, não praticar esportes, e está definida nesse ramo da árvore. O segundo ramo da árvore ele começa compartilhando esta parte com o primeiro, só que a umidade, ao invés de ser alta para esta regra, a umidade é normal, então a resposta da árvore seria sim. A próxima regra é a regra mais curta que a gente tem para este exemplo aqui. Então, se a variável Outlook é igual a Overcast, então a saída da árvore é sim. A próxima, se Outlook é igual a Rain e o vento é igual a forte, então a saída é não. E por fim, se o Outlook é Rain e o vento é fraco, então a saída vai ser sim. Aqui nós temos uma ideia e eu gostaria que vocês parassem para pensar. Tudo bem, no slide anterior a gente viu as regras que estão definidas pela nossa árvore de decisão. E como é que eu uso então essa árvore de decisão no caso prático? A ideia é mais ou menos assim, como tradicionalmente acontece no aprendizado de máquina e na mineração de dados. A gente tem um conjunto de dados inicial, que são os dados de treinamento. Nós usamos esse conjunto de dados de treinamento para induzir, ou seja, para aprender automaticamente um modelo ou uma hipótese que vai poder ser usada para classificar exemplos novos. Então imaginem que com um dado conjunto de treinamento de vários dias, onde a gente sabia, dias do passado, onde a gente sabia se eles eram adequados ou não para você praticar esporte, você construiu esta árvore de decisão que está aqui, certo? Uma vez que o modelo foi construído, então a árvore está pronta, o que acontece é que agora eu posso passar a utilizá-lo para responder sobre novos dias, ou seja, sobre outros dias que ainda não faziam parte do meu conjunto de exemplos de treinamento e que vão chegar e eu vou querer saber, será que um dia que tem essas características específicas vai ser um bom dia para praticar esporte ou não? Então, percebam o primeiro exemplo. Imagine que eu tenha um dia em que o Outlook seja ensolarado, sunny, que a temperatura seja quente, que a umidade seja alta e que o vento seja forte. Será que este é um dia adequado para eu praticar esportes? Sim ou não? E eu quero usar a minha árvore de decisão para me ajudar a responder essa pergunta. O que eu vou fazer então é prestar atenção em cada uma das variáveis que estão descrevendo o meu dia. Então a primeira está dizendo, olha, Outlook é igual a Sunny. Então o que eu faço? Eu venho na minha árvore de decisão e procuro se a variável Outlook está lá. E ela está aqui e ela tem 3 ramos de saída possível, Sunny, Overcast e Rain. Como nesse dia específico que eu estou querendo classificar, foi dito para mim que o Outlook é Sunny, então eu digo, olha, eu achei a resposta para este dia deve seguir por este ramo aqui. Então a minha primeira escolha vai ser, olha, eu parto de Outlook e venho com o ramo Sunny, então eu venho para testar a umidade. Percebam que se eu olhar no dia que me foi passado, ainda é dito que neste dia a temperatura vai estar quente. Entretanto, se eu procurar na minha árvore de decisão, não tem a variável temperatura. O que isso significa? Significa que quando o meu algoritmo construiu a minha hipótese, construiu a árvore de decisão que vai ser utilizada para a classificação, ele descartou a variável ou o atributo temperatura. E por que, Estevam, ele descartou esse atributo ou variável? Provavelmente porque o algoritmo percebeu que
para a forma de classificação que ele está utilizando, aquela variável não é muito informativa. Ou seja, conhecer se a temperatura é quente ou é fria ou coisas assim, para aqueles exemplos de treinamento que ele utilizou, acabava não influenciando na decisão se aquele era um bom dia ou não era um bom dia para se jogar tênis. Então, o algoritmo de indução ou de construção ou de aprendizado de árvore de decisão, ele é um algoritmo que nós chamamos, dentro da área de mineração de dados, que faz uma seleção de atributos embutida no processo de aprendizado. Em outras palavras, ele, no momento em que está construindo a árvore de decisão que vai ser utilizada para a classificação, ele já descarta alguns atributos ou atributos que não sejam informativos suficientes e que para ele esses atributos não vão ajudar a classificar um exemplo qualquer que chega. Isso aconteceu nesse caso aqui para a variável temperatura e é por isso que ela não aparece na nossa árvore de decisão. Então o que eu faço é, eu vou para a próxima variável e eu vejo a próxima variável é a umidade e aqui é dito que a umidade é alta. Então, seguindo no meu ramo da árvore, eu estava em umidade, a umidade é alta, então ao invés eu tenho essas duas escolhas, eu venho para cá e agora eu já sei que a minha classificação é não. Percebam então que antes mesmo de olhar esta outra informação sobre o dia em que eu quero classificar, eu já sou capaz, usando esta árvore de decisão, de dizer aquele é um dia onde eu não devo praticar esportes. Uma outra forma de eu analisar essa ideia de que tanto temperatura quanto o vento não estão presentes na árvore, certo? E eu nem olhei para eles no momento de classificar aquele dia como sendo adequado ou não para a prática de esporte, eu posso interpretar isso dizendo da seguinte maneira: olha, se o outlook é sunny e a umidade é high, é alta, então independente de o que seja ou de qual seja a temperatura e de como esteja o vento, você não deve praticar o esporte. E é isso que a minha árvore de decisão está me dizendo aqui, certo? Ou seja, a minha resposta para a classificação dessa instância vai ser não. Eu vou deixar essas outras duas e nem vou fazer passo a passo, vocês deem uma olhada em casa, mas fazendo super rápido, vocês vão ver que o outlook é overcast nesse caso, então nem eu vou olhar mais nada e já vou dizer a classificação para esta instância, ou seja, para esse exemplo vai ser sim. E a classificação para esta aqui, eu vou olhar o outlook é rain, então eu venho para este ramo aqui, e o meu vento é strong, então a classificação é não, porque eu segui este caminho aqui na árvore de decisão, certo? Muito bem, então nós já sabemos interpretar a árvore de decisão e acabamos de ver que ela pode ser útil para classificar novos exemplos que apareçam por aí. Tá? Esta árvore, então, como já foi dito, representa a tal disjunção de conjunções, né? Ou seja, cada ramo é uma conjunção de testes, porque eu falo se a variável 1 tem o valor A e, por isso conjunção, e a variável 2 tem o valor B, então a resposta é tal coisa. E a árvore é uma disjunção de ramos, porque eu testo um ramo, ou o outro, e assim por diante. Tá bom?